Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Podemos nos encontrar mais um dia aqui no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Prosseguimos aqui no nosso compromisso, no nosso desafio aceito de estar lendo a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada de capa a capa, no decorrer do período de um ano. Você pode estar conosco assumindo este compromisso e também enfrentando este grande desafio numa jornada de um ano, onde estaremos lendo todos os dias do ano a Bíblia Sagrada, seguindo uma agenda anual que sempre vai vir aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acompanhar conosco, ok? Nós aqui neste momento estamos no propósito deste ano, lendo apenas um capítulo ao dia. E contamos com você para estar conosco, para estar divulgando este trabalho, porque o desejo do nosso coração é que a cada dia tenhamos contato com a palavra do Senhor, criando este hábito maravilhoso e saudável para a nossa vida espiritual. E além deste hábito da leitura, da meditação, também temos o jejum, também temos a oração. Vamos fazer os nossos hábitos espirituais estar em dia para fortalecimento, crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Vamos então honrar e glorificar o nome do nosso Deus, agradecendo ao Senhor sempre a oportunidade de nos encontrarmos, agradecendo pela sua palavra, porque nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Amém? Então hoje estamos no dia 22 de leitura deste ano. E vamos estar aqui lendo o capítulo 22 de Gênesis. Estamos no primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o primeiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e dos 5 é o primeiro também escrito pelo profeta Moisés. Vamos então à leitura de hoje, o capítulo 22, pegando a nossa Bíblia na mão. Vamos estar agora lendo a palavra do Senhor e meditando em nome de Jesus. Amém? Capítulo 22 de Gênesis. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali para holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo.
não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a leitura do capítulo 22. Nós temos visto aqui que este é um capítulo que realmente nos deixa assim aflitos, porque aquela promessa tão esperada, tão aguardada de Deus por Abraão, nesse momento o Senhor resolve colocar à prova. O Senhor pede de volta em forma de um sacrifício, porque o Senhor desejava provar Abraão, provar a obediência e a fé de Abraão. E nós louvamos a Deus, porque Abraão passou no teste. Abraão não negou a Deus o que ele amava, que era o seu filho. Nossa, aquele filho tão esperado, aquela promessa repetidamente confirmada pelo Senhor, neste momento é exigida por Deus. Deus quer que ofereça o meu filho. Oh, meus irmãos, como deve ter ficado aflito o coração de Abraão, mas ao mesmo tempo ele creu que Deus era poderoso para fazer o filho até mesmo ressuscitar e tornar a voltar como seu filho. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Nós vemos aqui aquele homem tão amado de Deus e que amava tanto a Deus, temia tanto a Deus que não negou a Deus o seu filho. E quando foi questionado pelo seu filho: pai, estão aqui a lenha, está aqui o cutelo, a faca, as brasas, o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele mesmo falou: Deus para si proverá o cordeiro. Oh, meus irmãos, esse Isaac foi sim sacrificado. Ele sim foi levado, na verdade, ao sacrifício. Abraão estava ali pronto para obedecer ao Senhor, mas o Senhor viu a obediência e o temor de Abraão. E no lugar de Isaac, o Senhor providenciou um cordeiro. Deus providenciou alguém que iria morrer no lugar de Isaac naquele momento. Aquele cordeiro substituiu
substituiu Isaac naquele momento. Essa passagem, irmãos, tipifica muito a Cristo, tipifica Cristo na pessoa de Isaac, porque Isaac, ele era jovem, muito cheio de forças, mas ele era obediente. Ele era obediente e ele também não se recusou a ser oferecido como sacrifício, assim como nosso Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai, ao Deus Pai. Ele foi obediente, ele se fez o sacrifício por nós, ele se ofereceu, ele estava ali naquela cruz do Calvário para render a sua vida, entregar a sua vida em favor de muitos. Só que aqui na passagem de Isaac, nós vemos que o Senhor fez com que houvesse um substituto, mas na verdade, para o Senhor Jesus não houve substituto, porque Ele é o substituto de cada um de nós. Ele sabia que por nós mesmos não poderias nos salvar. Não poderíamos ter acesso de novo a Deus, porque se morrêssemos, meus irmãos, morreríamos por causa dos nossos próprios pecados. Mas o Senhor, que não pecou, esse sacrifício inocente dele por nós, nos dando sua vida, resgatou a nossa vida, aleluia. Ele nos substituiu. Na verdade, a cruz estava preparada para nós, mas ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar, rendendo a sua vida em favor de muitos. Aleluia, glórias a Deus. Aqui também este cordeiro que foi providenciado é um símbolo do Senhor, porque ele sim morreu em favor de nós, ele morreu em nosso lugar. Por isso o nosso coração se enche de alegria, porque o sacrifício era nosso, teria que ser nosso, porque o fruto do pecado, o produto do pecado, o salário, o pagamento pelo pecado era a morte, e Jesus assumiu essa sentença em nosso lugar para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. E nós vemos aqui que neste episódio em que Deus prova a Abraão, nós vimos que Abraão passa nesse teste e o Senhor intervém, não faça nada, não faça nada, porque agora sei que temes a Deus e porque ele obedeceu a Deus. Olha como a obediência, meus irmãos, é algo tremendo para o coração de Deus. E o Senhor disse assim, porque você obedeceu. Ele ratifica no final, porque você obedeceu. Esteja certo que abençoarei e farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia. Aleluia! Só desfruta as bênçãos de Deus, só desfruta das promessas de Deus aquele que obedece ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Cuidemos, irmãos, da nossa vida, cuidemos do nosso andar com Deus, para que estejamos obedecendo, para desfrutarmos das suas maravilhas, das suas bênçãos, do Senhor que provê todas as coisas, assim como Abraão declarou, o Senhor proverá. E tanto que aquele lugar foi chamado Senhor proverá. E nós temos uma nota aqui bem esclarecedora na Bíblia de Estudo Pentecostal, que a gente sempre gosta de ler antes de fazer a leitura. Nós temos aqui uma nota sobre o Deus proverá, o Senhor proverá. Este nome é a tradução do hebraico que diz Jeová Jireh, o Senhor proverá. Aprendemos da prova de Abraão algumas coisas que aqui salienta, pelo menos 5 coisas. Primeiro, Deus às vezes prova a fé dos seus filhos.
Tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus. Número 2. O crente deve confiar em Deus que Ele estará presente, considerar sua graça e tudo quanto for necessário em qualquer circunstância dentro da vontade divina de Deus. Terceiro item que aprendemos: Deus constantemente realiza seu propósito redentor e restaurador através da morte de uma visão, isto é, Ele pode deixar acontecer em nossas vidas coisas que parecem destruir nossas esperanças e sonhos, assim como parecia estar destruindo aquele sonho de ter aquele filho. E o sonho alimentado pelo próprio Deus de que ele seria uma grande nação, ele teria muitos descendentes a partir do seu filho Isaque. Quarto ensinamento: depois de uma provação da fé, Deus confirmará e estabelecerá e recompensará o crente. Aquele crente que foi aprovado na sua provação, ele será abençoado e recompensado, como falamos aqui. O obedecer a Deus na hora da prova, na hora da tribulação, nos recompensa em Deus. 5. Para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso sacrificar tudo quanto Ele requer. Quantas coisas, irmãos, é necessário que sacrifiquemos, é necessário que renunciemos, e o Senhor sabe o propósito e sabe o porquê. Como Abraão não questionou, não vamos questionar, que o Senhor nos dê a sua graça para não questionarmos e sim cumprir o que o Senhor deseja, cumprir estes sacrifícios, cumprir essas renúncias, porque o Senhor lá na frente tem benefícios para nos dar. É preciso sacrificarmos o nosso Isaque, aquele Isaque que pode estar nos fazendo desagradar o nosso Deus, mas a partir do momento que o sacrifiquemos e deixarmos que o Senhor reine em nossas vidas, nós vamos ver essa recompensa de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos revele o Isaque em nós, que precisamos renunciar, que precisamos sacrificar. Deus também pede que sacrifiquemos o nosso Isaque e que ele nos esclareça esse Isaque que pode estar atrapalhando a nossa comunhão com Deus, a nossa verdadeira comunhão com Deus. Que o Senhor nos esclareça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos obedecê-lo em tudo. E por fim, ainda tem um sexto ensinamento aqui. Depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final da parte do Senhor para com o crente é que ele é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos a misericórdia de Deus aqui neste momento, enquanto ele disse: Abraão, Abraão, não faça mal a este moço. Não sacrifique a vida dele. Agora vejo que você obedece a Deus. E foi um momento difícil, foi um momento de provação, mas o Senhor recompensou, não permitindo que ele fosse sacrificado e providenciando um sacrifício para que eles juntos adorassem e engrandecessem ao nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, nós vemos aqui na vida de Isaque esse tipo de Cristo. Ele mesmo que carregou a lenha. Nós vemos também que Jesus carregou o madeiro para o momento em que ele seria sacrificado no alto daquela cruz. Aleluia! Ele mesmo levou sobre si
todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças. Ele levou sobre si e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Como não louvar e não engrandecer este Deus tão maravilhoso, tão misericordioso para com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça crescer dia após dia e honrá-lo e adorá-lo por tudo que Ele é e por tudo que tem feito por nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.